É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Meu nome é André Guache, estamos aqui mais uma vez com o meu amigo Américo BD. Saudações alvinegras. Como eu falei, gravei o último episódio em primeiro lugar. Espero que quando vocês forem assistir, ou pelo menos quando ele for pro ar, esse episódio, a gente esteja ainda na liderança do Brasileirão 2023. Américo BD. Então vamos apresentar amanhã o episódio do programa Segurança. Hoje é 12 de maio de 2023, vamos utilizar logo esse vídeo para que as pessoas depois não peguem o recorte que, né, queiram me sacanear, fazer meme, né? É verdade. Quer dizer, vão pegar lá no final do campeonato, se por acaso as coisas derem errado, vão querer me sacanear. Então, 12 de maio de 2023, Botafogo em primeiro lugar, Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos. 5 vitórias, 5 jogos. 2 gols de Tiquinho, Soares e Eduardo ontem contra o Corinthians. O Flamengo tem 6, a vantagem é de 9 pontos. Você aposta dinheiro que o Botafogo termina na frente do Flamengo? Eu apostei uma caixa de Heineken no meu grupo dos colegas da magistratura, que o Botafogo terminava na frente do Flamengo. Você quer apostar o quê? Você não bebe cerveja, a gente vai apostar outra coisa. Tá falando sério que você apostou? Poxa, apostei a caixa de Heineken, 24 garrafas. Cara, o Flamengo tá mal, hein? Vamos apostar o quê? O quê? Uma coisa que você gosta. Fica uma aposta, a gente depois define o objeto. Fica aí. Quem perder paga o almoço. Que está combinado. Beleza? Combinado. Tá, almoço num lugar legal. Tá combinado. Self-service pra mim não, viu? Não, tranquilo. Se o Flamengo perder, eu pago na padaria. Não é self-service. O emprego é a interpretação de contrato. Não, almoço, pô. Brincadeiras à parte, tá bom, tá fechado. Só pra tá gravado, hein? Apostado. Vamos lá. Pessoal, episódio 28, prisões. Também a gente falou há pouco no episódio anterior, digamos assim, né? Que nós gravamos no mesmo dia. Falando sobre concurso público, que foi um episódio, né, uma gravação mais... fora do tema, mas importante, né? Lógico, não sem importância, mas evidentemente aí um tema mais descontraído. E a gente retoma aqui num tema talvez mais técnico, com muitas nuances, né? Muitas especificidades. Conversava aqui com o BD antes se a gente ia falar só sobre a prisão, ou se a gente ia falar mesmo sobre as modalidades de medidas cautelares, os aspectos gerais das medidas cautelares. A gente decidiu fazer um podcast mesmo, talvez mais de um, né, BD? A gente será, com certeza. Nos últimos aí a gente tem esse costume de, no júri, no de provas, fazer mais de um podcast que a gente pode dividir aí, o pessoal ir assistindo devagar para poder ir trocando essa ideia com a gente sobre os temas. E aí a gente vai falar então sobre, na verdade, prisão processual, medidas cautelares, que é o tema liberdade provisória, que é o capítulo lá do Código de Processo Penal. Que os leigos pensam logo que o juiz prende e solta quando quer, né? Quando passei no concurso, meus amigos sempre ficaram, esteja preso. Porque na arte é isso, quer dizer, como se o juiz prendesse e soltasse de acordo com a sua vontade. E obviamente não é assim e não pode ser assim. Então nós vamos ver as hipóteses que a Constituição e o Código regulam e autorizam as prisões processuais. Nós não vamos discutir pena, não se trata de prisão-pena, mas no processo penal, seja na fase da investigação, seja no processo, quando alguém pode ser preso, quais são as hipóteses, medidas alternativas à prisão, medidas cautelares, etc, etc, etc. Perfeitamente. Para que a gente possa fazer talvez aqui um recorte, né, BD, na linha do tempo, senão a gente vai falar sobre as primeiras espécies de medidas cautelares, então a gente não precisa também retroceder demais. Eu costumo começar a aula minha, qualquer palestra que a gente fala sobre prisão, sobre um marco importantíssimo do Código de Processo Penal, que foi a Lei 12.403 de 2011, que foi talvez a primeira grande alteração do Código de Processo Penal no que diz respeito à disciplina das prisões, das medidas cautelares, né? Antes de 2011 nós tivemos uma resolução do CNJ que já teve, eu costumo sempre fazer uma crítica acadêmica, né, algumas resoluções do CNJ,
porque me parece que extrapolam o poder regulamentar, mas hoje já se reconhece a possibilidade do CNJ emitir atos jurídicos primários, né? Mas eu faço uma crítica a essa possibilidade, sobretudo quando em contradição com lei ordinária vinda do parlamento. Eu sempre faço essa crítica. Não me parece que essa seria a função do CNJ, mas antes de 2011 já havia uma resolução do CNJ que trazia algumas regulamentações sobre prisões, sobretudo aquela obrigação de você analisar o flagrante e converter ele em preventiva ou conceder liberdade provisória ou relaxar o flagrante, que não havia previsão na época expressa no Código de Processo Penal. Muitas vezes no flagrante, só para citar um exemplo, né? A gente recebia o flagrante, homologa o flagrante, ponto. A pessoa ficava presa com a sua simples homologação do flagrante. Hoje parece um absurdo, mas era comum até 2010. E foi muito comum até 2011, até um pouco tempo depois. O código... veja, a primeira grande alteração talvez de prisão foi a Lei Fleury, né? Quando o flagrante era um flagrante que a pessoa ia ficar presa o processo todo e se mudou para transformar em regra a liberdade. Mas de fato aqui, atuando mais recentemente, esta lei ela tem uma grande virtude e uma questão que a gente precisa entender. Porque de um modo geral as pessoas trabalhavam no mundo de duas possibilidades, ou tá preso ou tá solto. E esta lei cria a terceira via. Entre preso e solto existe uma infinidade... Multicautela que chama. Isso, até para chegar numa questão que já é fundamental, mas a gente pode aprofundar depois, que é se o juiz tem ou não tem poder geral de cautela. Se esse rol é um rol taxativo, de medidas que o juiz pode... Eu defendi isso na minha dissertação e meu professor me aprovou. Pois é. Ou se o rol deve ser um rol exemplificativo. Então, vamos chegar lá. Pois é, então, em 2011, Lei 2.403 estabelece o que se chamou ali hoje de multicautela, né? Então você tinha efetivamente, era prisão ou liberdade, e aí, só adentrando um pouquinho, a maior parte da doutrina já entendia a possibilidade da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que não fossem previstas legalmente. O principal argumento é de que se o juiz pode a prisão, que é o mais, o juiz pode a menos, que seria a imposição de outras restrições. Medidas cautelares que não eram positivadas, mas eram comuns, como comparecimento em juízo, como não se aproximar da vítima. Para entregar passaporte, já tinha. Que você tinha ali a imposição de algumas restrições que não havia previsão legal para elas, mas que se admitia com base nessa compreensão do poder geral de cautela. Com a Lei 12.403 de 2011, você estabelece lá, primeiro, a excepcionalidade da prisão, ou seja, que na verdade deveria ser uma questão que decorre da própria Constituição Federal, claro. não da Lei de 2011. Mas presunção de inocência é uma consequência, a regra é presunção de inocência, a regra é responder o processo em liberdade. Mas positivado nós tivemos com a Lei 2.403, ou seja, aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão proferida na ação penal, ou permanecer sob prisão ou submeter a restrição. Essa que a gente fala sobre multicautela. E aí uma questão importante, gente. Foi pergunta até da minha época, do meu concurso de juiz federal. Uma pergunta clássica. Como compatibilizar a presunção de inocência com as prisões processuais? Veja, a única forma de compatibilizar é o argumento para prender alguém durante o processo não pode ser essa pessoa está presa porque ela praticou o crime. Se eu uso esse argumento, ele tem que estar preso porque ela praticou o crime, isto é uma antecipação de pena, isto é inconstitucional, isto viola a presunção de inocência. Mesmo que seja flagrante, mesmo que ele tenha praticado o crime. Esse que é o debate. E que é muito difícil explicar para a sociedade. Sim, porque muito a sociedade difícil. Se você já sobretudo sabe... quando você tem filmagens, né, hoje em dia é muito comum, câmeras de segurança, filmarem alguma ação criminosa e você não consegue explicar para a sociedade. Olha, mas espera aí, se existe uma filmagem, por que a reportagem está chamando ele de suspeito? Por que o juiz está tratando ele como suspeito? Porque vivemos sobre uma Constituição que garante a presunção de inocência. E essa é uma garantia constitucional da qual o juiz fez um juramento de defendê-la, né? Isso não faz, e acho que dos nossos podcasts anteriores,
deixamos nossa posição muito clara, isso não impede a decretação de prisões preventivas, isso não impede aquela compreensão de que temos que garantir direitos de réus e de vítimas, né? Precisamos nos preocupar também com a vítima no processo penal, que ainda a proteção é muito incipiente. Eu faço essa crítica, acho que o legislador se preocupa muito pouco com a vítima no processo penal, não que o réu seja, né, tratado com flores e rosas, mas evidentemente me parece que a preocupação com a vítima é muito pequena. Essa é uma compreensão minha, acho que o BD concorda, porque E a Corte Interamericana só condenou o Brasil por violações a direitos da vítima. Não há condenação ainda por violação a direitos do réu. Então se reconhece que o Brasil tem um problema no que tange a levar a sério que a Constituição e os tratados internacionais determinam de um direito à verdade, de que culpados sejam punidos e respeitados todos os direitos. Não se está defendendo jamais punição pelo prazer ou punição de qualquer modo. Mas respeitados os direitos fundamentais, você precisa que os inocentes sejam absolvidos e que os culpados sejam punidos. Perfeito. Isso a gente já falou assim algumas vezes. Algumas vezes, mas a gente vai repetir sempre porque isso é bom, é importante. Nós vivemos num momento do processo penal brasileiro, por isso que a gente chama de processo penal Ragnarok, né? A gente está com essa preocupação de reafirmar algumas proposições. Mas a lei trouxe essas características, né? Reafirmou a excepcionalidade da prisão preventiva, pôs fim à prisão em flagrante por mera condição do flagrante, né? Porque, como eu falei para vocês, eu entrei na magistratura em 2010, vi muitos despachos ainda de que você recebia o flagrante, homologava, e aquilo era efetivamente a causa da manutenção da prisão. E hoje em dia nós sabemos que o 310, desde 2011, expressamente determina que o juiz, ao receber o flagrante, ele vai relaxar se foi ilegal, ele vai decretar a prisão preventiva ou converter, né, aquele flagrante em preventiva, ou vai conceder medidas cautelares diversas da prisão. Então não se fica mais preso pela mera condição da prisão em flagrante. Por isso que hoje fala que a prisão em flagrante tem uma natureza jurídica pré-cautelar, né? Algumas chamam de cautelares efêmeras, né? Eu gosto de falar isso assim, toda vez que você não tem um nome assim, você chama de efêmera, sui generis, né? É a coisa mais legal do mundo. Qual a natureza jurídica? Sui generis, é porque você não sabe o que é. Exato. O nome, né? Mas essa é a definição do próprio sui generis. Sui generis é que não se enquadra na classificação. Porque, veja, toda classificação é arbitrária. Isso é assim, no mestrado e doutorado você filosofa sobre isso, né? Não existe classificação certa ou errada. Existe classificação boa ou ruim, útil ou inútil. Porque a classificação depende de que você classifica. Você estabeleceu os critérios para qual você se enquadra naquilo ou não. O Nietzsche tem um texto clássico que o professor Adeodato passa, que ele brinca dizendo o seguinte: você esconde atrás de uma árvore, atrás de um arbusto, um celular, e depois você achei o celular. Pô, foi você que escondeu, cara. Então ele brinca assim: eu vou dizer que a baleia é um mamífero. Tá, legal. Mas foi você que disse que mamífero é que tem isso. Então, você fez a classificação e depois você... Não, a classificação é essa. Quer dizer, academicamente a coisa é mais complexa, porque você estabelece os critérios. Só que, como tudo na vida, tem situações que o critério não está bem, não encaixa. Aí você sai com isso. É sui generis. O uso de entorpecentes é crime, mas é crime sui generis, porque a lei de introdução fala que para ser crime tem que ter pena de prisão, e uso de entorpecente hoje não tem pena de prisão. Você fala o flagrante é uma prisão sui generis, porque a lei não diz quanto tempo, agora fala que você tem que 24 horas debater. Ainda assim não é 24 horas. Já interpretaram que não é 24 horas. Até porque o problema é do Brasil, né? O Brasil quer ser mais realista que o resto do mundo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fala, o Pacto de São José fala em prazo razoável. A Corte Interamericana tem precedente de 5 dias. Vão até de puxar. 5 dias para poder fazer a custódia. Nós já fizemos um podcast sobre audiência de custódia. E assim, não existe nem, e com todo respeito, não existe nenhuma compreensão correta de que aquela previsão é da audiência de custódia. Sim. Ou da audiência de apresentação. Sim. Né? Porque a gente já falou sobre custódia. O que aconteceu no Brasil? Quando você colocou o interrogatório ao final do processo, que você tirou aquela fase inicial, passou-se a
discutir acerca da audiência de custódia, o que estava meio adormecido. Por quê? Porque o cidadão era ouvido pela autoridade judiciária um mês, que ele era preso em flagrante, tinha rapidamente denúncia, marcava-se o interrogatório dele. Então ele não deixava de ser ouvido pelo juiz rapidamente. Quando você coloca o interrogatório ao final do processo, e o NUT, por exemplo, critica exatamente critica a alteração e critica esses fundamentos, você passou a demorar o preso a ser ouvido pela autoridade judiciária, aí você passou a fomentar a discussão sobre é preciso que ele seja ouvido pela autoridade judiciária. Estou defendendo que o interrogatório no início do processo seja a melhor forma, não, mas ele era ouvido pelo juiz imediatamente, muito rápido. Muitas vezes você, ao ouvir o réu no início do processo, se ele tivesse que ficar preso por alguma circunstância já fazia, se tivesse que responder liberdade, ele respondia. Era mais prático, apesar de ter um problema de ampla defesa. Não exagere, porque daqui a pouco vão querer que a gente faça 2 interrogatórios, um no começo e outro no fim. Que a solução no Brasil é quase isso. A solução no Brasil é essa. É uma audiência de custódia, que é o interrogatório, só não é o mesmo juiz, porque hoje tem que estar fazendo pelo... Mas não é não? Ué. Mas é porque a audiência de custódia se perdeu uma oportunidade de se fazer algo melhor. Porque eu acho que, justamente, você pode ter procedimentos sumários a partir de um flagrante. Era uma coisa muito mais... E não ficar exclusivamente em irregularidade da prisão, violência policial. Você teria condição de não persecução penal. Pronto. Não, e às vezes você tem que entrar no mérito. Essa semana aconteceu uma coisa assim super equivocada na audiência, mas enfim, rapidamente, sem entrar no mérito. Mas, por exemplo, era uma discussão de tentativa de um furto no INSS, de um ventilador e de umas camisas. E a defesa levantou, olha, o vídeo está deixando claro que não houve tentativa. O vídeo deixa claro. Então, assim, primeiro, eu vou ter que aqui... Eu não posso só analisar a regularidade da prisão. Eu tenho que saber se tinha ou não tinha flagrante. Não, aí eu vou entrar no mérito da prisão. Vou ter que entrar no mérito. Para você... reconhecer se houve ou não flagrante, o fato tem que existir primeiro. Exato, esse é o ponto. Aí eu também fiquei meio assustado, porque passou pela minha assessoria, passou por mim, eu falei, caralho, eu não vi o vídeo, vamos ver o vídeo. Para a audiência, vamos ver o vídeo. Meu processo não tem vídeo. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu digo, crianças não façam isso. O defensor tá achando que a gente... o cara alega que o vídeo diz e o vídeo não diz nada. Quer dizer... Que não tem vídeo, né? Que não tem vídeo, não existe o vídeo. Não é o problema de interpretação. Não tem vídeo, cara. Você não entendeu. Você não jogou truco na sua infância. Entendi. Você não jogou truco, você não... Truco, 6. Entendi. 12, entendeu? 9. O cara trucou você, BD. O cara te deu uma trucada. Ele deu uma trucada e você não entendeu que tava blefando. Você joga poker. Pois é. Por isso. Pois é, mas ele fez um péssimo all-in. Ele fez um péssimo all-in. Porque, do ponto de vista da credibilidade, tu olha pro cara agora e vai dizer, bem, se o cara que faz um negócio desse, é isso que eu falo, pô, você vai ter, não é só aquele processo, quer dizer, o advogado tem que se preservar pelo nome, rapaz. Aí eu tô adiantando muito aqui, né, mas os processos passam. Eu falo isso muito no júri, os plenários passam, porque no júri você tem aquela galera que pensa com fígado e pouco com a cabeça, estão lá brigando, promotor e advogado, e o senhor vai lá, os processos passam, os plenários passam, nós ficamos, né? O que você faz aqui reverbera lá na frente. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo aí. Vale um conselho pro colega. Vamos lá, mantendo aqui a linha. Alterações importantes, então, dessa excepcionalidade da prisão, uma regra de contraditório prévio para medidas cautelares, que eu acho de uma inutilidade absurda, me parece, me perdoe a franqueza. Pelo menos a lei fala se possível, né? Nunca é possível. Porque, é por isso que eu falo da inutilidade da previsão. Porque você... se possível, ouça a defesa sobre a medida cautelar. Vou deferir uma interceptação telefônica. Vamos ouvir o réu? O que você acha de eu interceptar seu telefone? O que você acha de eu fazer uma busca e apreensão na sua casa para tentar achar objeto de crimes? O Dinamarco conta uma história, né, que um juiz mandou antes de decidir se abre ou não um cofre, de ouvir outra parte. Martina, obrigado, não precisa mais ouvir não, pô. Tu anda ouvir o cara, se é para abrir ou não o cofre, depois o que vai ter? Não, vou deixar lá porque tem que esperar ser o cara. É isso. Eu estou te falando isso, mas hoje mesmo eu adotei uma providência de ouvir a parte contrária, mas talvez são pouquíssimas vezes que você consegue fazer isso. O cidadão está preso em domiciliar e a tornozeleira eletrônica
acusou como se ele tivesse desligado por algum período. Aí antes de eu determinar o recolhimento e a revogação da domiciliar, ouça para que ele Você explique. tem uma explicação, né? Tá tudo bem, aí é uma providência de cautela que você... Concordo. Mas ainda assim eu corro o risco dele ser ouvido e falar assim, peraí, tá querendo me prender, ó. Exato. E correr, e fugir, Claro. arrancar a tornozeleira, ir embora. Mas enfim, mas é uma provisão positivada Concordo. pela lei 12.403. Possibilitou expressamente o assistente de acusação requerimento de medidas cautelares de natureza pessoal, alterou os crimes que admitem prisão preventiva, pena máxima acima de 4 anos. Nós temos um requisito objetivo agora específico, incluiu a necessidade de se intimar o Ministério Público das prisões em flagrante. Hoje em dia é muito comum, né? O MP participando lá da audiência. Não era assim. O MP não participava, o juiz recebia o flagrante. Hoje em dia eu acho muito engraçado, assim, voltando ao tema da audiência de custódia, jornais, mídia, muitas pessoas da área de segurança criticando a audiência de custódia, como se o problema da leniência com a criminalidade fosse da audiência de custódia. Olha, o suíço chega a me coçar. Olha, eu não sei onde vocês viveram até 2011, porque desde que o mundo é mundo, quem analisa o flagrante é o juiz. Então assim, ou você culpa quem proferiu a decisão, e não é problema, porque o juiz arca com o ônus da sua decisão, é óbvio, ou você culpa o legislador, que estabeleceu os requisitos para a decretação ou não de uma prisão preventiva. Mas jamais o Instituto. Não é culpa da audiência de custódia a eventual soltura de presos. A responsabilidade primeira do legislador, que é quem prevê as possibilidades ou não de prisão. Inclusive proibindo o juiz de ofício de decretar preventivo. A gente vai chegar nesse ponto aí, né? Inclusive isso, e em maior ou menor caso, agora com maior razão, é a responsabilidade também do Ministério Público, porque agora há um peso grande no requerimento do Ministério Público, né? Sobretudo no flagrante, embora eu discorde da interpretação que vem se avizinhando aí, e nós já deixamos isso claro também, mas, e responsabilidade também do juiz. Agora, para mim, não é a principal responsabilidade, para mim, do legislador é a principal. Mas, enfim, a acumulação de medidas cautelares, junto com a concessão de liberdade provisória, alterou critérios de fiança, então foi assim, a primeira grande reforma do Código de Processo Penal que afetou o sistema, os procedimentos de prisões no Brasil. A grande reforma foi essa. Não é isso, BD? Mais alguma coisa Sim. sobre a Lei 2.403? Vamos agora detalhar, né? Vamos aprofundá-la. Mas ela realmente foi revolucionária, porque a expectativa dela era de diminuir as prisões preventivas por aumentar a possibilidade do juiz de um leque de medidas alternativas. E resolveu? Não resolveu, pelo contrário, porque muitos já pensam que o ideal era começar com medida alternativa. E eu repito, o ideal é começar com liberdade. O ideal é começar soltando. Não sendo o caso, você vai para as medidas. Não sendo o caso, você vai para a preventiva. Mas na verdade é isso que a legislação prevê. Só que o problema É a prática. o problema da criminalidade também, porque ela é complexa, né, BD? Nós temos as pessoas querem resolver. E aí eu vou fazer uma divagação aqui, né? As pessoas querem resolver o problema da superpopulação carcerária impedindo Sim. a decretação de prisão. Sim, esse é um problema. Basta o crime não acontecer, né? Agora, acontece o crime, eu vou fazer o quê? Não vou Se prender. você há um aumento da criminalidade, aumento da população, aumento de crises, crise econômica, crise social, você tem um incremento da criminalidade. Se você aumenta a eficiência da polícia, né? Eu digo lá da minha pequena região ali, 22 comarcas, nós somos responsáveis lá no meu plantão de flagrante de custódia. Basta mudar a forma como a polícia militar age, que vai se prender mais ou menos. Sim, claro. Tem N fatores. É isso. Segurança pública é complexa. E direito penal atua. Eu falo assim, claro. mudou o comandante da Força Tática lá. Vou dar nomes não, nem vou falar a região. Mudou o comandante da Força Tática. Um tinha um perfil, outro tem outro. E o direito... Flagrante dobrou. Claro. E o direito penal, ele acaba que... Significa que ele está prendendo ilegalmente? Não. Não pode dizer isso.
Você pode falar de vista grossa do anterior, você pode falar... Você pode falar outras coisas, né? Nenhuma acusação disso aqui também não. Não, claro. Não é. Você tem situações, mas a seletividade do sistema penal, ela existe desde sempre. Em muitos casos, a polícia, a expressão é cifra oculta, a diferença entre os crimes que acontecem e são apurados, e fora a cifra oculta também, de você vai abastecer ou não vai abastecer determinados inquéritos. O que é claro que não pode ser por interesse de sentimento pessoal, que seria prevaricação, mas por uma questão de capacidade de trabalho. Você não consegue dar conta da quantidade de volume que determinada situação acontece. Isso me lembra uma crítica logo que veio para o Brasil, veio a emenda 45, colocando a duração razoável do processo, que a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou várias vezes a Itália, porque a Itália não estava julgando os processos em prazo razoável. E aí fixava indenização. Os italianos descobriram isso, entupiram a Corte Europeia de processos, que a Corte Europeia não conseguia mais julgar em prazo razoável a quantidade de processos de Itália por violação a prazo razoável. Vocês tiram a bola de neve. Então é esse o problema. Determinadas soluções você resolve uma, mas você vai provocar outro. É tipo justiça negociada. Nós vamos ver. Vamos ter justiça negociada, vai aumentar o número de presos. Lógico que vai aumentar o número de presos. Se eu tinha que fazer um processo que dura 1 ano, 2, agora eu estou resolvendo em 1 semana, com um acordo. Agora, o que queremos, qual é a melhor solução, qual é o caminho para a sociedade, aí nós temos que ver. Não é só direito penal, não temos prazer nenhum em achar. Pelo contrário, você tinha que ter políticas públicas inclusivas, educação, saúde. Nós saímos de um welfare state sem nunca ter vivido um estado de bem-estar social. O Brasil tem uma série de problemas, de má escolha, porque a diferença do Brasil para a África é que nós somos ricos, o país é rico. Todo mundo está mal dividido, está mal distribuído, mas você vê a quantidade de crimes nesse país, a quantidade de desvios, e mesmo assim se consegue ainda alguns avanços. Basta ver que na década passada te fez Copa e Olimpíada. Quem tem dinheiro, o Maracanã, eu não sei se é o Maracanã 10.0 ou 15.0. Quantos Maracanãs foram construídos no próprio Maracanã? Foi um pro PAN, foi um pra Olimpíada, eu acho, foi um pra Copa, foi um não sei o quê. E é um exemplo, não só em qualquer local. Então você vê que o problema do país é um problema estrutural. E, assim, não há solução fácil para o direito penal, não há solução só para a violência, né? O Maurício Zanotti lançou aquele livro, Processo Penal Transformativo, que foi a tese dele, da aplicação da não-violência, uma outra forma de ver o processo penal, mas ele próprio deixa claro, não para todos os crimes. Porque o começo desse livro é sensacional. Todos nós hoje, quem é juiz, quem é promotor, quem é advogado, quem é vítima, quem é réu, a sociedade, para todo mundo tá ruim o processo penal. Todo mundo tem reclamação, velho. Todos. Seja juiz tem reclamação, promotor tem, advogado tem, réu tem, testemunho. Se tá ruim pra todo mundo, pô, como é que a gente não consegue um mínimo denominador comum? Eu não lembro muito de matemática, MMR, mas buscar esse mínimo denominador comum. Você que falou de Raul Seixas no podcast anterior, então a música, né? É. Máximo denominador comum. Exato. Porque a gente acaba que fica muito nessa questão. É claro, é uma vítima de carne e osso. Alguém perde um filho por um homicídio. Alguém perde um filho num latrocínio. Essa pessoa quer que a justiça seja feita. Não se trata de vingança. Não se trata de simplesmente... E não só, como dizia o Luiz Greco, né? A questão das velocidades que você levantou. Não é só mais o direito penal de esperma e sangue. Não é só questão de violência e homicídio. Você tem corrupção no nosso país, você tem uma série de crimes extremamente graves que contribuem para o problema do sistema penal, porque era dinheiro que podia ter sido aplicado na saúde, na educação. Então a gente tem esse círculo vicioso e não são meras alterações da parte de prisão que vai resolver o problema. Agora, se você me perguntar qual é a saída... acham que a alteração legislativa, uma canetada, digamos assim, resolve o problema da violência, resolve o problema da criminalidade. Não vai. É o sofá da sala, né? É. A mulher tá traindo o marido. Encontrou o marido com outra no sofá. Troca o marido não, troca a mulher, troca o sofá. Troca o sofá, tá resolvido. Troquei o sofá, não vai. Não, sofá não vai acontecer mais. Pô, não é. Casa. Então não era aquela casa que fazia com que o marido traísse. Pois é, vamos lá. Esse podcast aqui vai começar quente e vai até o final quente, porque a gente tem. Aqui é roleta do OneFlow, né? Porque a galera vai. Eu compartilho de algumas posições de crítica
contundente a parcela dos processualistas penais brasileiros, junto com o BD aqui. E a gente não tá sozinho, né? E assim, eu, particularmente, vamos colocar o dedo na ferida, né, BD? Vamos lá, estamos aqui para isso. Não passar pano. É isso aí. Medidas cautelares, características, né? Vamos seguindo o roteirinho, BD, pra gente ir chegando lá. São características aí das medidas cautelares, advinda especialmente dessa legislação de 2011. Vou falar rápido, pra gente também não ficar se perdendo muito tempo, mas jurisdicionalidade, evidentemente, toda restrição ao direito fundamental é determinada pelo Poder Judiciário. Há uma coisa chamada cláusula de reserva de jurisdição, tem exceções, a fiança pelo delegado. Maria da Penha. A Maria da Penha, a medida protetiva de urgência, que excepcionalmente pode ser também fixada ali pelo delegado. Mas, né, todas elas sempre confirmadas ali ou ratificadas pelo Poder Judiciário. Provisoriedade, porque elas devem vigorar apenas enquanto perdurar a situação de urgência. Né, como o BD falou, não se pode prender alguém pelo simples fato dele ser possivelmente o culpado pelo crime. Esse não é o motivo. A provisoriedade significa justamente que enquanto perdurar. Então, se a prisão, por exemplo, foi decretada em razão da possibilidade de atrapalhar a instrução processual e a instrução processual se finda, não há justificativa nesse aspecto para manutenção da prisão. Cuidado só com algumas pegadinhas. Normalmente ela acaba com o processo. Se já acabou o processo, não tem sentido manter uma medida cautelar se o processo já se terminou. Mas Maria da Penha, de novo, é exceção. Recentemente houve esse julgamento. Por quê? Porque o fato, se a mulher continua em risco... Exato. Se há continuidade do risco para depois... Vai perdurar enquanto tem o risco. Mesmo que já não tenha o processo. Então cuidado, foi nesse mês passado. Revogabilidade, ela ligada àquela cláusula rebus sic stantibus, para quem lembra do direito de família, né? A gente aprende isso lá em alimentos. A sentença no direito de família faz coisa julgada meramente formal. Lembra quando a gente aprende isso na universidade? Aqui é meio parecido, né? Ela pode ser revogada. Você pode decretar a prisão, revogar a prisão, voltar a decretar a prisão, dependendo da atuação ali do réu, dependendo da circunstância do caso. Excepcionalidade, em virtude da presunção de inocência. Então a gente sempre aprende, é um mantra, né? Prisão é exceção, prisão é exceção. Prisão cautelar, prisão processual, ela é exceção. De fato é assim que a Constituição trata, por conta da presunção de inocência. É assim que o Código de Processo Penal trata. Então, para você decretar a prisão, você tem que fundamentar o porquê não cabe medidas cautelares diversas. Essa é a obrigação do juiz. Eu falo isso muito, especialmente para colegas que não são da área jurídica, né, e que, como eu disse assim, não entendem. Ele viu uma câmera e o cidadão praticando o fato. E é difícil você explicar isso para a sociedade, não vou mentir, é muito difícil. Para o cidadão comum que teve o seu patrimônio dilapidado, que teve teve um bem material que comprou com muito esforço sendo furtado, sendo roubado, ou um familiar sendo vítima de um crime violento, é difícil você explicar, mas a Constituição Federal assim o determina. A prisão cautelar ela é excepcional. Você tem que ter requisitos, né? E a gente precisa aprender a conviver com esse Estado de Direito que é natural do nosso ordenamento jurídico. Substitutividade e cumulatividade. Tentar acabar com o processo em prazo razoável para que isso não demore tanto e ele possa ser condenado. O problema é no Brasil naturalizar que há 3, 4, 5 graus de recurso, que coisa julgada é só no final, que portanto o cara pode demorar, que a procrastinação não tem consequência. Você vai ser cancelado. Aí é que é o problema. Teve 3 graus, BD. Todo mundo vai cancelar você. Eu falei que... Os ativistas do Twitter. Porque eu falei o quê? 3 instâncias, pois é, porra. Mas na prática a galera fica também problematizando as instâncias recursais são basicamente essas mesmo. Sim, o cara pode falar que não é, mas na prática não deixa de funcionar como se fosse. Substitutividade, uma pode ser substituída pela outra, é fácil. Cumulatividade, porque ela pode ser cumulada. Então, uma medida cautelar lá pode ser cumulada, comparecimento mensal, afastamento, proibição de contato, só para gerar alguns exemplos aqui.
Princípios: 3. Necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito. Isso está lá previsto expressamente no 282 do Código de Processo Penal. São os 3 subprincípios da própria proporcionalidade, do Alex e de todos os outros. A necessidade para a aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou a instrução criminal, nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. E aí você tem, se eu separar, é um sistema lógico, né? Necessidade de aplicação da lei penal é para quê? Para você assegurar a aplicação da lei penal. É um dos motivos para a decretação da prisão preventiva. O que significa isso? Assegurar a aplicação da lei penal é quando você verifica que aquele cidadão, por exemplo, quer se furtar a responder o processo penal. Nós tivemos um caso famoso de um cidadão que voltou agora extraditado, se eu não me engano, ou expulso. Um empresário que cometeu alguns crimes contra a dignidade sexual. Ah, tá, lembrei. O cara que veio... Não vou falar o nome dele porque evidentemente não tem processo, mas ele veio lá dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes agora. Sim, então, sim. É um exemplo, né, só para a gente poder utilizar um exemplo aqui comum do popular, e alguém que estaria em tese, né, se furtando a aplicação da lei penal. Diga. Não ia falar, isso você vê muito como os países analisam. Na Inglaterra tem aquele famoso caso do assalto a trem pagador, que Ronald Biggs, que veio para o Brasil, ficou no Brasil 30, 40 anos, quando voltou para a Inglaterra foi preso. Porque lá a fuga deliberada, a prescrição está suspensa. Não importa se foi 10, 20, 30 anos depois. Né? É uma questão de até que ponto você considera aquele sistema como sendo um sistema que leve a sério a proteção a direitos. Não deixa de ser um sistema democrático, né? Se fosse... Sim. Não deixa de ser, quer dizer, uma das... Estou falando da Inglaterra, né? Não estou falando da... Investigação, instrução criminal, é o que a gente chama de conveniência da instrução criminal. Exemplo prático seria se alguém estivesse ali ameaçando testemunhas. Destruir provas, entendeu? E garantia da ordem pública, que seria, nos casos, expressamente, para evitar a prática de infrações penais. Me parece que esse é o principal fundamento para a decretação da prisão preventiva, que Ferraioli o critica, né? Você fundamentar, porque é quase uma bola de cristal, né? Como é que você vai determinar a prisão de uma pessoa para evitar a reiteração criminosa, que é o que normalmente é a expressão que a gente utiliza, né? Se você não sabe se ele vai cometer novos crimes. Pera lá, tem como você ter uma avaliação não apenas subjetiva para se resguardar a ordem pública, né? Não, convenhamos que não é tão complicado assim como as pessoas pintam ser. Você tem autores que consideram que é inconstitucional a expressão ordem pública, por vagueza e ambiguidade. Vai para o outro extremo. Tem autores que consideravam que a ordem pública confundia-se com clamor popular. Ou que seria o interesse o nome da magistratura, o interesse como a sociedade enxergaria a magistratura. Isso tudo foi rechaçado. Hoje a ordem pública basicamente são 2 casos. Ou é a gravidade em concreto do crime, não é a gravidade em abstrato, é a gravidade em concreto, que, bom e claro português, o cara abusou do direito de abusar, porque não dá para negar que gravidade em concreto é um pouco de antecipação de pena. Claro. Não dá para dizer assim, por mais esforço que se tem. E gravidade em concreto teria um pouco de gravidade em abstrato, né? Pronto. Porque a gravidade em concreto do furto. Sim, pois é. Você vai falar em gravidade em concreto do quê? De um homicídio, de um latrocínio, de um estupro. Exato. Dificilmente você vai falar em gravidade a não ser que você fale lá do assalto ao Banco Central, né? Exato. Furto ao Banco Central. Ok, aí eu concordo. Mas não é a regra, né? Pronto. E você tem essa questão que o André bem colocou, que é a probabilidade do réu em liberdade cometer novos crimes. Mas você tem réu VIP, você pega a folha corrida do cara, o cara foi solto semana passada, essa semana está preso de novo. Quer dizer, o cara não conseguiu nem sair da custódia 10 dias. Teve um que foi interessante, eu fiquei de plantão de fim de ano, essa vida de juiz. Fiquei de plantão no fim do ano, e aí teve um cara que eu soltei dia 19 de dezembro. Soltei, portanto, antes do plantão. O plantão começava dia 20. É porque você faz pouca custódia, a gente faz direto lá. O cara foi preso aqui e voltou. O cara voltou, cara, no meu plantão 2 dias depois, cara. O cara conseguiu praticar 2 crimes federais, assim, em 3 dias. Eu falei, meu amigo... Aí o cara é bom. Você acabou de sair, velho. Você tá querendo o quê, cara? Então, assim, a gente precisa... Aí é o que eu digo, é levar a sério a função da justiça. É levar a sério. Não sou eu que estou inventando, não é que eu sou pajé. Até porque se eu fosse pajé...
se eu fosse adivinhar, eu jogava nos 6 números da Mega Sena. Eu não ia jogar para prender alguém. Eu ia resolver meus 6 números da Mega Sena. Mas por que você faz isso? Porque, o cara tá aí praticando reiteradamente e vai ter. Às vezes teve um cara que foi preso com 100 cartões de banco. Você tem dúvida que se ele for solto, o cara tem 100, o cara não tem 1, o cara não tem 2, o cara não tem 3. O cara tá com 100 cartões de banco. Eu não preciso saber que ele em liberdade volta a praticar. O cara, ele é um colecionador de cartões de banco. Pode ser. Ele é um estelionatário contumaz, é uma doença, né? Porra, mas é esse que é o ponto, André. Não é o juiz falar que o juiz tá elucubrando. Não, você tem como. Algumas situações você consegue ver isto claramente. Esse que é o ponto. Não se pode banalizar, né? Mas algumas situações não tem muito que... Hoje mesmo saiu uma decisão da STJ, só, né, falando sobre essa questão mesmo de gravidade em concreto e periculosidade do agente, né, que seriam as características ali para se garantir a ordem pública. Um cidadão, você fala de uma forma abstrata, hoje em dia. O cidadão foi preso porque furtou uma bomba de gasolina, se não me engano, uma bomba de alguma coisa, R$80. É isso aí. Pô. Um absurdo, né? Absurdo que eu falo assim. Eu sempre acho que furtar que é um absurdo. Sim, claro. Aplicar o direito penal para mim não é absurdo. Furtar é absurdo. Porque hoje as pessoas invertem um discurso como se, nossa, que absurdo você está processando um cara porque furtou. Pô, tirando o caso de furto famélico mesmo, que a pessoa tá lá precisando comer. O cara entrar na casa de uma pessoa e furtar uma bomba, que seja... É um absurdo ele fazer isso, né? Claro. Retirar o patrimônio do outro. Mas claro que a gente tem aquela questão do processo, né? Da insignificância, mas o STJ manteve a condenação desse cidadão que se alegou a insignificância, porque era multireincidente em crime de furto, foi praticado em repouso noturno, e aí eu sempre falo assim, vamos pensar na vítima. Né? Uma bomba eu acho que era uma bomba de água, de caixa d'água, alguma coisa assim. Eu li mais ou menos a ementa, né? Pra mim, André Guasti, se ele entrar na minha casa e furtar, talvez aquilo seja de fato insignificante. Pra mim, insignificante monetariamente. Mas você entra na casa de uma pessoa extremamente pobre, que recebe um salário mínimo, que para pagar R$80, R$100 numa bomba de água, ele vai urrar, porque hoje um gás é o quê? R$120, R$160, uma botija de gás. Quase uma botija de gás, você vai dizer que para ele é insignificante? Ou até aquela história do furto da bicicleta, né? Aquele caso a única bicicleta que o cara tem, que o cara pega aquela bicicleta que ele bota um isopor lá para vender salgado, o cara roubou a bicicleta e vai dizer que para esse cara a bicicleta é insignificante? Você vai deixar o patrimônio do pobre descoberto. Mas a insignificância é objetiva. Uma pinóia que é. É o que eu falo assim, é a galera que tá distante da comarca, distante da sociedade. Você não tá enxergando o que tá acontecendo ali com o vizinho do seu lado. E é o detalhe, às vezes, André, teve um caso super curioso, triste, mas curioso, foi furto de R$6. Normalmente eu concordaria contigo que R$6 é insignificante. Mas esse R$6 foi furtado por uma criança que o pai mandou para tirar da coleta da igreja. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus. Olha, o pai responsável pela educação da criança, colocando a criança no caminho do crime. Então, aí o STJ manteve a condenação. Disse, não, meu amigo, vai condenar. Então, assim, direito... É um dos princípios, uma das características do direito da pena, né? Sim. Uma das funções da pena, perdão. E você tem que conhecer o caso concreto. É isso, o caso concreto ele é definidor. Então, você tem é claro que a tipicidade material, tipicidade conglobante, é claro que que a insignificância é importante. Aquela decisão do STJ do furto de 4 steaks, o cara botou em inglês, né? Steaks. 4 furtos, é claro que o cara estava querendo comer, não tem sentido precisar chegar ao STJ esse caso, porque o juiz e o tribunal mantiveram. Na verdade é aquilo que a gente fala. Mas, a gente faz a meia-culpa, a gente critica esse vitimismo exagerado, né, de que nada pode, de que o processo penal não presta, de que a prisão não serve, de que a pena não deveria existir, né? Eu critico essa mentalidade, mas a gente faz uma meia-culpa também de que se prende muito errado. Esse é ponto. A Poder Judiciário, de uma maneira geral, se prende errado também.
Eu critico, eu já fiz uma fala sobre isso no podcast nosso, sobre a superpopulação carcerária, né? O superencarceramento. Tem um desembargador de São Paulo chamado Edilson Brandão. Ele tem um artigo muito interessante sobre isso, que questiona esse superencarceramento. E assim, eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque a gente vai se perder demais. Mas uma coisa que a gente uma reflexão assim, quantos mandados de prisão tem aberto no Brasil? Sim, tem mais do que preso praticamente, né? Negócio assim, cara, preocupante. Peraí, há um superencarceramento ou uma falta de investimento público em política penitenciária? Primeiro, há uma falta de investimento público em políticas públicas. Né? Não tem como abordar a prisão agora, não reconhecer isso, cara. Esse é o problema. A gente acaba que você faz uma seletividade aí negativa. Vai lá, em cifra negra, mandado de prisão é aberto. Claro. Você tem uma pesquisa do CNJ que 98% dos presos têm renda familiar de até 2 salários. É uma coincidência. Quem ganha mais disso não comete crimes. Então você tem uma seletividade, você tem uma série de problemas estruturais no país. Isso é um fato. Mas isto não legitima a violência. Isso não significa que é um coitado social e que, portanto, ele tem o direito de vir a se revoltar e praticar crimes. E tomar o celular do outro, porque ele tem direito de ter um celular, porque ele não pode comprar. Senão vão virar o caos. O argumento mais estúpido na minha vida. O professor do direito deu uma palestra num seminário em Goiás que ele falou que na Alemanha, palavra do professor grego, acima de 50 legítima defesa patrimonial, acima de 50 euros, eles aceitam como legítima defesa patrimonial. Então, furto de celular, se o cara matar, tá na legítima defesa patrimonial. Então, é complicado essa questão da proporcionalidade, essa questão dos bens, não é fácil. Mas a gente não pode tratar essa questão, o certo é certo, o errado é errado. A gente relativiza muitas coisas, tentando colocar assim, em certo contexto a gente precisa... Então, cara, quer resolver o problema pelo lado... Também acho, mas é resolver o problema pelo lado errado. É isso. É resolver o problema pelo lado errado. Você lembra quando a gente fez uma crítica à criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal? Alguém tem alguma dúvida, alguém em sã consciência acha normal você discriminar a pessoa por opção sexual? Não. Isso legitima a nossa Suprema Corte a criar um crime? Com todo respeito, não. Você sabe criar o problema pelo lado errado, assim, resolver o problema pelo lado errado? Isso deveria ser papel, na minha opinião, do Congresso Nacional, não da nossa Suprema Corte. Ninguém duvida da excelente intenção e de que, de fato, merecia uma proteção legislativa. Mas tentar resolver o problema pelo lado errado. É a minha opinião, sinceramente. É o que algumas pessoas fazem com relação à prisão no Brasil. Vamos voltar, senão a gente vai divagando aqui. A necessidade de adequação, proporcionalidade sentido estrito. Adequação é pertinência abstrata, né, da medida em face do crime ali. Eu vou dar um exemplo assim, que se eu não me engano, esse exemplo é do Avena, até, que eu gosto de anotar alguns exemplos dele. Por exemplo, você decretar a prisão domiciliar de uma pessoa que pratica crimes pela internet. Faz sentido isso? Não, você está praticando crime pela internet, então você vai ficar em casa, praticando crime pela internet, né? Sim. De preferência com a internet ligada e o computador rígido. Aí, 2 coisas interessantes na tua fala. Primeiro, teve uma decisão interessante do STJ que foi isso também. A mulher traficava, tinha filhos pequenos, mas o local do tráfico era a casa dela. Prisão domiciliar. Como é que eu vou fazer a domiciliar se o local do tráfico é a casa dela? Por mais que se tenha que ter. E a segunda... o BD tá falando isso, pessoal, lembrando porque o CPP fala em prisão domiciliar para mães, gestantes, mães de filhos menores. E o segundo, que esse outro exemplo é muito bom para mostrar o seguinte, hipoteticamente, tem decisões recentes do Supremo falando isso. Você proíbe a pessoa de acessar a rede social. Ok. Mas só não me diga que você é contra poder geral de cautela. Porque não tem previsão legal. E quem bate palma pra isso aí? Eu sou a favor. Oi? É quem fala que fere o princípio acusatório, decretar a prisão de ofício. O que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo que tem que ter a medida, não estou negando que tem que proibir a pessoa de acessar a rede social. Se ele está cometendo diversos crimes. Pela rede social, claro. Ok, é uma forma equilibrada. Só que aí reconhece o poder geral de cautela, só isso. Não me diga que não tem poder geral de cautela, mas aqui eu tenho. Não me diga que... Não, essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a dificuldade que nós temos quando se quer o tudo ou nada.
entendeu? Também não vou defender poder geral de cartela para prisão, aí jamais. As hipóteses de prisão são legais, rol taxativo, não se discute. Mas eu quero evitar a prisão, mas eu preciso de alguma coisa como esse. Se o crime é pela rede social, se o crime é cometido pela internet, eu posso proibir o cara. É impossível você, legislador, é impossível o legislador estabelecer todas as hipóteses criativas dos criminosos brasileiros. É impossível você prever todas as hipóteses possíveis de medidas cautelares em razão da criatividade dos nossos criminosos. Sim. Eles são muito criativos. Então, você precisa de uma margem de discricionariedade para decidir certas restrições. Esse é o ponto. Aquele caso no Rio, que ficou famoso, não sei se vocês viram. Acho que a gente não comentou ainda. De 2 estelionatários que davam um curso de como ser estelionatário na internet. Rapaz, trágico. Pra não dizer, rir pra não chorar. Pô, essa história é boa. Conta, é Rio de Janeiro. Isso. E aí as pessoas fizeram curso. Os caras deram um curso de estelionatários. E os alunos? Como dar golpe. Os alunos. E aí eles deram um golpe nos alunos. Os próprios alunos, provando porque eles eram professores e os outros eram alunos. Só que os alunos se revoltaram. Eu acho que pelo menos assim, de uma forma geral, eles ensinaram. Né? Pois é, os alunos se revoltaram e sequestraram os caras. E aí teve todo esse dilema. Enfim, o legislador não vai ter previsão para isso, cara. E você vai ter coisa. Enfim. O Brasil é um celeiro, né, cara? Tem que ser estudado muito, velho. Eu sempre digo. E assim, a gente na Justiça Criminal na prática vai aprendendo coisas. Parece coisa de filme. Eu não devia falar, mas eu vou falar. Cara. Um dos réus estava com uma sombrinha no roubo-correio. Aí o réu falou, não, eu usei a sombrinha porque a câmera bate e o raio lá bate na sombrinha e a sombrinha conseguia dissipar e não tocava nem o alarme. Eu falei, pô, virou 007 agora aqui, é 11 vezes, o cara usa um negócio desse, mas enfim. Ele próprio confessou, ele próprio foi falando lá que aquilo funcionava, que ele já usou em tal caso e outro, enfim, é isso, é dificuldade do nosso... Quando eu faço essas críticas assim, com todo o respeito, pelo amor de Deus, né? A Suprema Corte, e a crítica às decisões acadêmicas, lógico. E a do STJ também, a gente já fez isso várias vezes, sobretudo. Quando a gente vai falar sobre prisão em flagrante aqui, ingresso, a gente falou no podcast Provas sobre busca e apreensão domiciliar. A gente critica, por quê? Porque quem está lá na comarca, quem está lá, verifica que as coisas não são iguais no plano objetivo, no plano de acadêmico, de decisão. Não é igual. Não tem como dizer que não é. Não dá para você aplicar uma uniformidade assim. Porque não vai ser. Não tem como ser, entendeu? A criatividade do criminoso é muito grande. É muito grande. Se usasse não por tem bem, ideia. né? Esses caras, acho que as pessoas não têm ideia. Eu vejo alguém fazendo em palestras, assim, seminários. E eu fico olhando assim, cara, você nunca pisou no presídio. Você tá falando um negócio desse. Eu te contei isso uma vez, eu fui numa reunião, um seminário, os caras discutindo proibir algema dentro do presídio, BD. Para lá. Você quer que a pessoa no Eu presídio... não tô brincando, cara. Proibir, restringir, porque fere a dignidade do preso. Ele tá preso. Sim. Você tem que garantir a segurança do policial penal, meu E dos outros presos dos também, outros presos. Claro, Vocês não tem noção. Se você acha que o criminoso lá na rua é criativo, você tem que ver o preso. E é lógico, né, não estou defendendo masmorra, jogar igual, né, discurso de extremista, que é jogar o cidadão lá dentro e tá num hotel, tá no curso. Não é isso, não tá não. O sistema prisional brasileiro é horrível, entendeu? Tem que melhorar bastante. Né, a gente tá lá, o Supremo tá evoluindo, mas tem que melhorar. Muito certo em reconhecer o estado de coisa incondicional. Isso aí não tenha dúvida, mas... Mas assim, a criatividade é de tudo. Às vezes é isso que eu falo. Eu contei proibir a algema dentro da unidade prisional. Cara, eu dou vontade de levantar e ir embora. Eu não vou ficar aqui. Vocês nunca pisaram no presídio. E assim, o cara é formado em assistência social, o cara tem formação, quem estava ministrando lá, acho que era um seminário, um curso, uma reunião, sei lá o quê. Eu não vou falar de onde é também, não, para não gerar mais problema. Mas a formação dele era humanística, ótimo. O juiz também tem que ter formação humanística, mas eu dou vontade de perguntar, tu já pisou num presídio, irmão? Tu já ficou lá?
Já foi lá dentro, já viu como é que é, o que tem que fazer, o que tem que fazer para. O que é ordem e disciplina da unidade prisional? Acho que não conhece, não sabe. Isso é. Porque não dá para defender um negócio. Mas eu sempre digo assim: a prática é melhor que qualquer teoria. Eu contei para minha amiga um caso quando eu era promotor, triste o caso, de um tio que foi cuidar da sobrinha e estuprou a sobrinha de 6 anos. E aí esse cidadão mandou uma carta. No interior, meu amigo. Era isso, interior do Maranhão. Não, no interior é o que mais tem aqui, galera. A galera não tem talvez noção do que. Infelizmente, o quanto isso é comum, violência contra criança. Pronto. Aí ele mandou uma carta para a irmã pedindo desculpa, que ele estava possuído pelo demônio. A carta era isso. E ela leva a carta no dia da audiência. Eu era promotor, junto à carta, né? E eu peço então para o juiz: doutor, olha, a prova documental pode ser editada a qualquer momento, está aqui a carta. Peço para ouvir o réu, se ele confirma a carta. O réu olha assim: essa carta não foi eu que fiz, mas tudo que está aí eu confirmo. Aí ele estava possuído. Aí eu falei assim: olha só, pode ser uma tese. Aí eu falei assim: olha só, eu vou mandar fazer uma perícia. Vou mandar fazer uma perícia para saber. Aí a mãe, coitada, falou: doutor, é verdade, eu passei a carta limpo. A carta estava muito suja, ele me entregou uma carta, eu não ia trazer uma carta suja aqui no fórum. Então eu passei a limpa a carta. Então eu digo: cadê a carta? Eu joguei fora. E joguei fora a carta. E aí a carta e você confirma, joga fora. Isso. Aí eu falei assim: e aí? Não, o que eu me foquei durante as alegações finais foi que ele confirmou o teor, que é o mais importante. Pouco importa que a forma não era mais a original. Você pode descartar o documento e levar em consideração o depoimento dele. Foi o que eu Deviam fiz. ter outras provas. Ele próprio ali confirmou, mas assim, tinha outras provas, foi um processo complexo, mas eu digo sempre o seguinte: imagina, a criatividade. Eu ia mandar fazer uma perícia, a perícia ia dizer que não era dele, porque não foi dele mesmo, foi da irmã que passou a limpo. Então, é o que eu digo, a prática supera nossas teorias, não tem jeito. Não tem jeito. E por fim, proporcionalidade de sentido estrito, a gente sempre fala de homogeneidade das prisões cautelares, para quem nunca ouviu isso. Você caiu em concurso com essa expressão. Explique o princípio da homogeneidade entre a prisão pena e prisão medidas essa expressão cautelares. Acho que é de Alberto Silva Franco, não é? Ou não foi ele que cunhou pela primeira vez? Não lembro. Eu tenho lembrança de que eu vi nele. Eu li nele. Não sei se ele foi pioneiro, o precursor ou se popularizou nele, mas eu me lembro o professor Alberto Silva Franco falando sobre isso. E a proporcionalidade de sentido estrito, que é por exemplo, a proibição de você decretar prisão preventiva para crimes cuja pena é inferior a 4 anos. E por que isso? Vamos lá. O resultado final do processo, de uma maneira muito simples, o resultado final do processo penal não pode ser menos gravoso do que o resultado cautelar. Em outras palavras, eu não posso decretar a prisão preventiva de alguém que ao final do processo não vai sofrer uma pena de prisão. Então faz sentido, por exemplo, eu decretar a prisão preventiva de alguém que está cometendo uma infração de menor potencial ofensivo? Faz sentido eu decretar a prisão preventiva de alguém que, por uma projeção que você faça, vai ter a sua pena substituída, a sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito? Não faz sentido. Essa proibição é absoluta? Absolutamente que não. E dou um exemplo muito simples aqui. Lesão corporal com a incidência da Lei Maria da Penha. A pena é máxima 3 anos. Muito provavelmente o máximo de regime de cumprimento de pena que o cidadão desse pega é semiaberto. Normalmente, você não pode substituir a pena, normalmente é um regime aberto. Posso prender? Pode. Deve em determinadas situações. Por quê? Porque você precisa resguardar a integridade física da vítima. E muitas vezes o crime possui uma pena leve, mas a prisão se justifica para defesa da integridade da vítima. É um dos maiores problemas com o tipo de ameaça, né? Fora da Maria da Penha. A ameaça tem uma pena levíssima. Você vai esperar o cara cumprir a ameaça? É isso. A Constituição protege nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Você vai deixar ele matar, agora eu vou prender, agora que ele matou, né? É complicado. É bem complicado essa insuficiência do legislador de não levar a sério o tipo de ameaça.
É claro que o juiz não pode completar o tipo. Tem que ter alteração legislativa. Na minha opinião, a ameaça precisa de uma alteração urgente. Porque Sim, você eu também pode penso ter... isso. Mas assim, não simplesmente para agravar a pena, mas simplesmente para você colocar qualificadoras ou algumas causas de aumento, Claro. que justifique algumas situações. Porque a ameaça ela pode ser uma bravata, mas uma Sim. ameaça de morte. Ou quando ameaça o filho da pessoa, ameaça, você tem outras formas de ameaçar. Então, assim, o fato é que você precisava de uma legislação mais adequada e uma proteção mais efetiva a esse tipo penal. Sem dúvida nenhuma. Requisitos das medidas cautelares, todos. Periculo in mora, que é o periculo in libertatis, né? Para ser mais exato. E fumus boniuris, que no processo penal, fumus comissi delicti. Periculo libertatis é o perigo de deixar a pessoa em liberdade. Isso a gente fala evidentemente para a prisão, né? Mas é necessário para qualquer medida cautelar, porque se trata de uma restrição, que você identifique um perigo de deixar aquela pessoa sem a restrição. A gente pensa logo na prisão preventiva, mas espera aí, existe concretamente um perigo, digamos, de uma medida de restrição de aproximação. Se eu permitir que ele se aproxime da vítima, ele vai continuar fazendo os impropérios, a violência moral, estou falando de violência física, mas a violência moral, o crime de stalking, né, que a gente fala de perseguição hoje em dia. Agora está no Código Penal já. Que já está no Código Penal. E o fumus comissi delicti é o que a gente chama de PEC ISA, né? Eu lembro muito de Alexandre Martins, saudoso, falecido Alexandre Martins. Lembro porque ele escrevia isso pra gente no quadro, né? Quando a gente, decore, PEC ISA, é prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Eu sempre lembro dele quando eu falo isso. Quem não conhece, Alexandre Martins foi um juiz aqui no estado do Espírito Santo assassinado pelo crime organizado, né? É uma das pessoas que, à época da faculdade, foi um dos grandes exemplos que eu tive aí, mais além daqueles que eu citei no podcast anterior. 24 de março de 2003, o assassinato. Isso aí. E ainda não foi totalmente solucionado. 20 anos depois. Aguarda um julgamento ainda. Réu. Acusado de ser o mandante, que a acusação recai sobre um ex-juiz de direito. É uma situação, né, que o Poder Judiciário capixaba peca em dar uma resposta célere, na minha opinião. Faço uma crítica ao meu próprio poder aí. Acho que é objetivo, né? 20 anos depois do fato, ninguém pode questionar que está atrasado. Claro. Que está mais do que atrasado. Não estou discutando de quem é a culpa. E eu falo Poder Judiciário Capixaba, que também não é só o culpado, não, porque não foi o Poder Judiciário Capixaba que deu causa a todos os atrasos. Nós tivemos recursos nos tribunais superiores, tivemos anulações. Eu não conheço o processo assim de uma forma muito específica, mas o que sei teve decisões também dos tribunais superiores que acabaram por gerar essa demora, né? Essa demora processual. Vamos terminar as questões gerais sobre medidas cautelares. Vamos terminar as questões gerais e depois deixa para o próximo. Como eu falei, vão ser 3, 4 episódios no mínimo mesmo. Então. Pois é, aí que a gente vai na próxima. A gente já começa o próximo podcast, o próximo episódio sobre prisões, já falando sobre medidas cautelares em espécie. Perfeito. Então, vamos matar aqui, digamos, as questões gerais, sem possibilidade de a gente revisitar o tema, porque, por exemplo, uma das questões gerais aqui é legitimidade para as medidas cautelares. Sim, Hoje em dia tem uma discussão muito grande, a gente não vai conseguir falar muito. Vamos deixar a legitimidade para iniciar o próximo podcast. Fechado. A gente vai falar de legitimidade para medidas cautelares, que inclui a possibilidade ou não de a decretação ex officio, de alteração. Então tem toda uma questão tem todas as correntes de discussão, né? Se o MP pede se o juiz pode dar uma mais grave. E decisão das duas, toma do STJ, uma para cada lado, enfim. Uma decisão burocrática recente do ministro Gilmar Mendes. Perfeito. Que fala sobre a prisão especificamente, mas o pessoal esquece que não é só prisão, é medida cautelar. Então você vai pensar o seguinte, o MP pediu uma medida cautelar, o juiz pode decretar outra, não pode, tem toda uma... Sim, e dar-se os fatos dá o direito, né? O problema é esse, quer dizer, o juiz agora fica vinculado a um pedido. O processo penal sempre, diferente do processo civil, foi a causa de pedir e não o pedido. Então, no processo civil, sim, você não pode julgar nem ultra, nem extra, nem citra. Mas o processo penal, a acusação é de um fato que vincula a causa de pedir. Como é que eu vou dizer que eu estou vinculado ao pedido do MP se a causa de pedir é de prisão? Eu estou vendo que a causa de pedir é de prisão,
Não, mas o MP pediu mal. O professor Barbosa Moreira tem um artigo clássico que é a privatização do processo penal brasileiro. Cara, as pessoas estão tratando o processo penal brasileiro. A leitura desse artigo. Como se o processo penal fosse coisa de partes privadas. Como se fosse A contra B. Cara, todo crime tem um interesse público fundamental ali. É o interesse da vítima, da sociedade e do réu. Eu não posso tratar processo penal dessa forma, gente. Pellegrini também fala justamente sobre a questão que o direito processual penal... A gente tem que levar a sério. Recentemente, o Supremo decidiu o seguinte: o Ministério Público tem o direito, foi julgamento, composição cênica da sala de audiência, se deve o MP sentar ou não ao lado do juiz criminal, porque ele é parte no processo penal. E o Supremo disse, ele é uma parte, mas ele está preocupado com a justiça. Aí o juiz não, né? Ele senta do lado do juiz, ele tem o direito de sentar do lado do juiz porque ele tem uma preocupação com a justiça. O juiz está vinculado à parte, isso não é o problema. Tudo que o juiz faz de ofício é para prejudicar alguém, Cara, eu gosto muito da frase do ministro Aires Brito. O medo do abuso não impede o uso, pune o abuso. Pode existir abuso? Pode, pune o abuso. Agora, proibir, falar o juiz não pode nunca decretar de ofício. Quando eu estou vendo que é um caso, eu tenho que proteger uma vida. Não. Reclama no MP, azar o teu, deixa se o cara vai morrer, tá tudo certo. Se o MP pediu a medida cautelar e você acha que é prisão, e daí se matar a vítima? E daí se matar a mulher, qual o problema? O que é problema é manter o princípio acusatório, Beli. Porque o juiz tem que ser na expressão de Mauro, né? Um convidado de pedra. Pois é. A expressão é dele, né? Sim, acho que o Mauro Andrade cita isso. Não podemos, não. Assim, eu tô falando, pessoal, ironicamente, propositalmente. Não dá, com todo respeito, eu entendo, compreendo a corrente, respeito, mas eu acho que o papel do juiz não é esse. Não é esse. O papel do juiz é um papel extremamente relevante de proteção dos interesses da vítima da sociedade, e é claro que tem limite, claro que o MP é que vai propor ação, claro que o juiz está vinculado a uma série de situações, não estou menosprezando o MP. O problema é que a magistratura, ela própria, com todo respeito, começa a não dar o valor que ela tem que ter de proteção e do que deve fazer. Não se trata de abuso, a questão é fundamental, eu sempre digo. As perguntas estão mal colocadas. O problema não é se o juiz pode ou não de ofício. O problema é controle da fundamentação porque o juiz fez. É controlar o porquê ele fez. Não pode ser por capricho, não pode ser esteja preso porque eu quero, não pode ser por isso. Mas eu não posso simplesmente tratar o processo penal como coisas de parte, isto é privado, não tem nenhum interesse público. Cara, todo crime atinge a toda a sociedade. Eu estou discutindo um bem jurídico relevante, então não devia ser crime. Se o caso só interessa as partes, não deveria ser crime. Se é crime... Você falou uma coisa que me lembrou me lembrou de uma disciplina do mestrado de Coura, de democracia procedimental e Habermas. Assim, menos importa como você chegou àquela conclusão, mas qual a fundamentação que você teve e qual a forma de controle que você vai ter. Eu cito muito isso assim, peraí. Se você impede o magistrado de decretar alguma medida de ofício e há a obrigação dele de concordar com a opinião do Ministério Público, quem vai fazer o controle disso? Sim. Quem é que vai fazer o controle disso? Você vai simplesmente impedir um controle judicial prévio. Você vai impedir porque você não vai ter recurso do Ministério Público. Claro. Então, vamos lá. Numa audiência de custódia, uma mais gravosa, não vai ter. Exato. Numa audiência de custódia, o Ministério Público opina pela concessão da liberdade com medidas cautelares. Aí o juiz vai escrever assim: bom, eu entendo que é prisão, mas como o Ministério Público requereu a medida cautelar diversa, eu não posso decretar prisão preventiva. Concedo a liberdade provisória. E aí eu vou dizer outro problema, que às vezes o MP pede genericamente, ele nem menciona quais medidas cautelares. Então, a rigor, a posição do juiz estática deveria ser: como o Ministério Público não requereu nenhuma, deixo de aplicar a medida cautelar. Então, vamos pensar por aí. Aí eu falo sobre a questão do controle. Eu concedo a liberdade provisória, aplico a medida cautelar que o Ministério Público opinou. Se a vítima não concordar com isso, ela vai fazer o quê? Sim. Tem assistente de acusação antes da ação penal? Pois é. Não tem. Assistente de acusação é só quando a ação penal é inaugurada. O MP que requereu a medida cautelar diversa, vai ter interesse recursal? Vai ter interesse de entrar com algum recurso? Não vai. O réu vai requerer vai entrar com recurso para uma presa? Não, pois é.
Acabou, meu amigo. Exato. Olha o poder que você está dando com todo respeito ao Ministério Público, que é parte. É uma parte qualificada? Concordo, mas é parte. Ele não é a parte imparcial do processo, ele é parcial. Não, e nós estamos falando de medidas cautelares. O poder cautelar do juiz vem da Constituição, não é do processo penal. A Constituição garante a todo juiz. A Constituição fala nenhuma lesão ou ameaça de lesão escapará do Poder Judiciário. Ameaça de lesão. O Poder Geral de Cautela do juiz é constitucional. Não tem sentido eu limitar o Poder Geral de Cautela, com todo respeito. Agora, é aquela situação, dessa forma. Enfim, os eventuais abusos devem ser tratados como exceção e não simplesmente eu vou vedar por completo ou quando o juiz está tomando essa medida e está tomando partido. Enfim, é uma concepção, a gente tem até um artigo publicado junto que a gente considera inconstitucional por violação de proteção deficiente, o próprio sistema acusatório, que o juiz tem poderes sim para decretar algumas vezes com muita cautela medidas de ofício. Nós não podemos trabalhar com esse juiz Pilatos, porque o que você está querendo é um juiz que lava as mãos. Esse problema não é meu. É até mais fácil para o juiz. Este problema não é meu. Mas é a questão da privatização do processo penal mesmo, né? Então, se as partes não estão querendo, lavam as minhas mãos. Exato. Bem rapidamente, a gente entrou na legitimidade, acabamos tocando o tom que a gente vai ser, então já saiba que vai ser o tom mesmo. Oportunidade da decretação das medidas, tanto na investigação quanto na fase processual. Contraditório prévio, já falei, falamos. Há uma previsão de que, se possível, ouvir a parte contrária, mas na prática de medidas cautelares acho muito difícil, porque muito raro. Você não pode, né? Senão você perde o fator surpresa para levantamento da prova. Recurso. No caso de indeferimento de uma decretação de prisão preventiva, cabe recurso em sentido estrito. No caso de deferimento, não cabe recurso. Normalmente é habeas corpus. Habeas corpus. No caso de medidas cautelares, há um questionamento se elas são condicionadas ao artigo 313 do Código de Processo Penal. Não sei o que você entende, BD, eu entendo que não. Não é possível que o 313 para mim é específico para prisão. E uma última questão que a gente pode falar bem rapidamente, a questão de detração. É mais sentença, mas eu acabei colocando aqui no roteirinho. O STJ mudou a questão de você guardar similitude, né, da restrição e da pena ao final. Isso. Assim, eu particularmente entendo o seguinte, tem que ser similar. Se você decretou, por exemplo, uma medida cautelar de comparecimento em juízo, várias restrições, e você converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em regime aberto, cuja determinação é comparecimento mensal, você pega o que ele fez cautelarmente e detrai. No caso de prisão domiciliar, você tem correntes, né, quanto a isso. A primeira que é contra total fala, não está na lei, pronto. A lei só falou da detração de prisão. Mas aí não... Mas eu acho que é desproporcional. Também acho. Então é o que o André está falando. Só um detalhe, o STJ julgou a questão do recolhimento noturno. Sim. E admitiu 3-1, justamente porque o dia são 24, então 3 noites de recolhimento noturno abate um dia de pena justamente que nessa me proporção. Parece uma posição... É uma posição equilibrada. É equilibrada, mas seria muito melhor que fosse legal mesmo, fosse determinado em lei. Isso. Mas enfim. Mas é isso, crianças. Acho que por hoje foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Vamos ver se o Paysandu se recupera, porque ontem foi um vexame histórico, mas nós vamos, de fato, em busca desse título, voltar para a Série B, depois para a Série A, depois para a Libertadores, que é o nosso local. Lembre que em 2003 o Paysandu ganhou do Boca em Bomboneira com 2 jogadores expulsos pela Libertadores. Todo podcast ele fala isso. Essa história não pode ser esquecida. Então vamos atrás disso. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Espero que tenham gostado aí desses 2 últimos programas. No próximo, só para a galera que acompanha aí seguidamente, a gente vai continuar falando sobre medidas cautelares. Vamos iniciar com medidas cautelares em espécie, né, para depois a gente readentrarmos aí no tema de prisões, e a gente vai aí bater um pouquinho nessa jurisprudência, nessa doutrina aí nova, né, sobretudo aquelas que querem amarrar a mão dos juízes aí na aplicação de medidas cautelares de prisões, né? Isso aí vai ser a tônica do nosso podcast. Um abraço a todos, saudações alvinegras, um abraço aí, galera. Valeu, um abraço.